Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Nós estávamos falando sobre anorexia e bulimia, um termo que talvez muita gente não entenda e a gente está tentando fazer com que fique um pouco mais claro. Então, as suas dúvidas, elas possam ser colocadas, mesmo que num programa que a gente possa falar sobre um outro assunto, mas a gente volta no parênteses, porque o que é importante para nós é que vocês possam compreender o que nós estamos falando, né? Do que a gente está se referindo, para que, como é o nosso propósito, de dar sentido àquilo que estamos vivendo, né? Então, portanto, eu quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pela participação e assim por diante. Então, falávamos sobre anorexia e vamos pensar assim, olha, anorexia é um transtorno alimentar, como já havíamos falado, que causa um distúrbio na maneira em que a pessoa que sofre do problema enxerga a sua imagem corporal. É interessante, né? Como que você se enxerga? Na anorexia é uma imagem totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Por quê? Porque essa imagem que você foi introjetando desde quando criança. Vamos pensar no estádio do espelho, por exemplo, do Lacan. Entre o narcisismo primário e o secundário é um espaço que ele criou, o estádio do espelho. Esse olhar que os nossos pais, nossos cuidadores tiveram para com a gente. Se esse olhar não está muito bem resolvido dentro da gente, hoje como adulto você entra num ambiente e você começa a se sentir mal porque as pessoas estão te olhando. O Sartre ele tem uma expressão que ele diz assim, que o olhar do outro me petrifica. Às vezes você chega num lugar e você, como não está muito bem resolvido, tem alguma coisa lá dentro que você não sabe. Você sente, você tem um sintoma, mas não sabe identificar de onde veio. Aí a pessoa, é como se aquela pessoa olhasse, olhar de medusa, que petrifica, vira uma pedra. E a pessoa começa a tropeçar e não se sente nem bem. Ela vai, interessante, ela não vai dar conta daquela realidade. Bem, então muito bem, essa imagem corporal, o que acaba acontecendo? A pessoa vê o seu corpo de maneira distorcida, né? E mesmo estando magra, ela se vê acima do peso. Bem, já falávamos isso, né, no nosso encontro passado. Como que a gente se olha nesse espelho, mas o espelho que você está olhando, você tem um outro olhar na sua visão. Sabe por quê? Porque no fundo aquela realidade já se baseou um pouco lá na depressão. Sujeitos depressivos, sujeitos que têm dificuldade para enfrentar muitas vezes a realidade porque é uma depressão endógena. O que é isso? Uma depressão que faz parte da constituição psíquica desse sujeito. Todos nós enfrentamos umas pequenas depressões, mas elas são exógenas, elas são fora do aparelho psíquico. Quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde até um objeto que a gente gosta muito, então a gente cria umas depressões, né? Um vazio que gera dentro da gente, um buraco, como a própria palavra está falando. Agora existem aquelas que carregam dentro de si, já trazem dentro de si aquilo que é genético. Então isso é bastante complicado. Olha, vamos falar um pouquinho dos sintomas da anorexia. Segundo, lógico, aquilo que é oficial na psicanálise, a gente pode pensar, não só na psiquiatria, mas um pouco da psicanálise também. Os sintomas, portanto, peso baixo, já falávamos. Restrições alimentares severas. Busca intensa por um corpo cada vez mais magro. Medo extremo de ganhar peso. Percepção de autoimagem distorcida, interrupção do ciclo menstrual. A pessoa fica com amenorreia. Então ela não vai conseguir, portanto, gerar um filho, né? Porque se ela não tem óvulo para fecundar, ela acaba não tendo, portanto, a possibilidade de ser mãe. E é interessante que a pessoa ela acaba fazendo uma série de situações
para tentar dar conta de tudo isso, né? Para como manter essa imagem totalmente distorcida e que muita gente está falando para ela, não é isso. Mas ela se vê assim, dessa forma. Você fala para ela, olha, mas você está magérrima e assim por diante. Tem um filme chamado O Mínimo para Viver. É um filme interessante sobre anorexia. E ela vai para um consultório de um médico e o médico diz, quando percebe que as costas estão totalmente machucadas de tanta flexão que ela faz, né, de tanto abdominal, porque ela é pele e osso, né? E aí ele quer interná-la e assim, vale a pena. Se você tiver a oportunidade, assista, porque isso mexe com conteúdos da gente também. A gente não tem que ter medo de enfrentar essa realidade, porque hoje tem muita gente que desenvolve anorexia porque acaba desenvolvendo uma situação de não identificação com os alimentos também, entende? Aí começa, aí não vou comer isso porque é calórico, já você vai pegar alguma coisa e já vai ver quanto tem de caloria, aí começa a virar uma neurose, né? Não, isso aqui tem isso aqui, não posso, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui, aí a pessoa vai limitando cada vez mais a sua situação existencial e acaba complicando demais a sua existência, né? Então, como nós falávamos, os efeitos da anorexia no corpo são muitos. Complicações como enfraquecimento dos ossos e anemia são efeitos colaterais comuns em que tem anorexia. Em casos mais extremos, o paciente pode sofrer dano cerebral ou falência múltipla dos órgãos. Veja como a coisa é complicada, né? De repente, como eu falava desse caso do Jerusalinski lá no nosso encontro passado, vários medicamentos foram, né, orientados e tudo mais, quer dizer, os medicamentos que não faziam efeito, porque não estava ligado a esse afeto, né? Toda a representação está ligada a um quanto de energia que você dispensa na situação. Esse afeto, toda a representação ligada a um afeto. Então, de repente, esse alimento não estava ligado a um afeto verdadeiro, a um quanto de energia que eu dispenso nessa situação. Não tem aquilo que na psicanálise a gente chama de fio lógico. Está ligado em outra situação. Então, essa representação não está ligado a esse afeto, a gente acaba sofrendo muito, porque não há uma ligação verdadeira numa situação. Vocês conseguem entender isso, né? Conseguem perceber. É a mesma coisa que quando você levanta um diagnóstico, então você tem um nome para aquela situação e aí você sabe como que você vai lidar com aquela situação. Mas se de repente não existe um medicamento que atinja aquela relação, porque ela está ligada muito mais profundamente a uma situação arcaica do próprio sujeito, que não estabeleceu um vínculo com a mãe, com os pais, portanto, e com os cuidadores às vezes, né? Eu conheço pessoas que desenvolveram uma anorexia porque não foram cuidados pelos próprios pais, mas sim pelas babás, né? E a mãe nunca deu de alimento, muito menos o peito, mas sempre uma mamadeira, já substituindo logo na tenra idade, quer dizer, nos primeiros meses de vida, e sempre oferecido pela babá. Uma figura que aparecia no contexto, depois sumia, deixando um vazio naquela pessoa e tudo mais. Então, aquele vínculo não se estabelecia de uma maneira um tanto saudável, né? Tanto que tem muitos que enfrentam uma dinâmica bastante terrível com relação a essa situação. Por isso que a gente diz, lógico, tem mães que precisam trabalhar e precisamos de babá, tudo bem, mas que se viva intensamente a maternagem, esse encontro com a criança, sabe, essa coisa de estar juntos e se perceberem que eles estão crescendo juntos, estão maturando, que essa criança ela depende justamente de ser amada. Como é importante você se sentir amado, né? Se sentir amado é tudo que vale na nossa existência. Uma pessoa que não se sente amada pelos seus e muito menos por aqueles que ela vai conhecendo, ela vai criar uma situação bastante complicada para ela. Muito bem, na bulimia nós podemos dizer assim, olha, ao contrário do que acontece em quadros de anorexia,
A pessoa que sofre com bulimia passa por episódios de ingestão de quantidades grandes de comida, com frequência seguidos da tentativa de eliminação desses alimentos. Já falávamos isso, né? Só para a gente recordar. Ou seja, há um descontrole sobre o quanto que se é ingerido e após essas sessões descontroladas, a pessoa força o vômito ou faz ingestão de laxantes, diuréticos, o que chamamos de bulimia tipo purgativa, ou realiza longos períodos de jejum e pratica exercícios físicos de forma excessiva, o que conhecemos por bulimia restritiva. Então veja como que a pessoa ela vai manifestando sintomas que ela mesma não está se sentindo bem com a realidade na qual ela vive, então ela vai buscando meios para tentar sobreviver aquilo que ela tem que dar conta, e ela às vezes dá conta de maneira totalmente errada. Uma das principais diferenças entre anorexia e bulimia é aqueles que sofrem com bulimia, consequentemente, aqueles que sofrem de bulimia, eles podem até manter um peso saudável, mas ainda assim, bem como os anoréxicos, têm medo de ganhar peso. E aí esse medo de ganhar peso, lógico, o que ele acaba fazendo? Expurgando, colocando para fora. Então essa situação, veja bem, que identificação que esse sujeito tem com aquele... não é só o fato de querer expurgar, mas o que é? Mesmo porque aquela pessoa fala assim, mas ele não comeu o alimento que a mãe fez ou o pai fez, ele estava num restaurante, mas aquilo tem lembranças, né? Nós somos um pouquinho cheios de surpresas. Depois que Pandora abriu a caixinha, as surpresas é uma maneira mitológica de explicar que tudo era tão perfeito, né? Tudo mais, a caixinha de Pandora foi aberta, aí surgiram todos os problemas e todas as dificuldades, e aí você tem que tentar decifrar o que saiu dessa caixinha, que muitas vezes nós ficamos tão curiosos e queremos mexer. E lógico, é um direito da gente, mas atingir esse real, como vai dizer o Lacan, é bastante complicado, porque o real é o que nós somos verdadeiramente. Nós muitas vezes vamos usando mecanismos, como nós já falávamos, e de repente nós não nos conhecemos verdadeiramente, porque nos é imposto por uma série de situações, quer dizer, nos é imposta uma série de situações que muitas vezes nós não entendemos. E quando você vê, você está sendo manipulado pela sociedade e assim por diante, né? Muito bem. Quais são os possíveis sintomas na bulimia? Olha, inflamação na garganta causada pelo vômito. Como eu falava, tem pessoas que colocam até elementos ou alguns instrumentos, né, para provocar mais no fundo do esôfago, para que venha justamente para a pessoa já talvez não tenha nem vontade de vomitar mais, mas aquela situação que ela engoliu já está fazendo tão mal que ela acaba provocando de uma maneira mais exagerada. Inchaço nas glândulas salivares, empobrecimento da saúde dental, irritação intestinal, por uso dos laxantes, desidratação e refluxo gástrico. Veja como ele complica a vida, né? Eu falava da bulimia, de pessoas que muitas foram para óbito porque não tinha esse medicamento que relaxasse essa situação. Você pode tomar medicamento para essa situação biológica. E o mental? Como que nós vamos fazendo? Sim, temos elementos também, temos muitos sais aí que ajudam a pessoa a refletir. Isso ninguém nega, mas o trabalho multidisciplinar é fundamental, né? Porque quando a gente vai tratar, a gente vai pensar justamente em pessoas que entendam, faz uma equipe multidisciplinar, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, e assim por diante, formando um grupo que olha para aquela pessoa para fazer a totalidade desse sujeito, né? Hoje tudo é feito com equipes, não dá para ter uma única visão, seria muito empobrecedor. Por isso não permita que ninguém
rotule você com um único olhar. Isso seria muito empobrecedor. Acho que nós precisamos nos fazer e nos compor a partir justamente, né, de várias pessoas podendo nos ajudar, que é mais importante. Muito bem, é difícil precisar as causas que levam uma pessoa a sofrer de bulimia ou anorexia, segundo os estudos. Mas há pontos que podemos identificar como potenciais para ocasionar esses transtornos. Veja algumas das possíveis causas. Então, como que eu posso desencadear? Eu falava numa visão psicanalítica a questão do vínculo e a questão da identificação. Esse é um ponto. Pode aprofundar mais aí. Mas, biologicamente, o que acontece, né? Quer dizer, como que você pode potencializar, como que você pode aumentar, né? Aquilo que é potência vira ato, né? A potência vira ato. A galinha é um ovo em potência, né? Então o ovo é a galinha em potência, melhor dizendo. O ovo é a galinha em potência. Quer dizer, você tem um ovo, é potência. Viraria uma galinha se você chocar, né? Bem, então veja bem, olha, o que pode desencadear, segundo a literatura? Transições de vida estressante, uma pessoa que vive de maneira estressada, história de abuso ou trauma, dietas excessivas, imagem negativa do corpo, baixo autoestima, profissões que se concentrem muito na aparência, fatores genéticos, ambientais e culturais, depressão ou ansiedade, sensibilidade excessiva a alterações de peso. Então, essas pessoas elas podem potencializar e quando elas menos esperam, você acaba desenvolvendo. Então, de repente, aquela pessoa que ela faz uma dieta tão excessiva, ela talvez não seja totalmente anoréxica, mas ela tem sintomas de anorexia. Ela vai para uma festa, ela não come. Né? Permita-me dizer assim, de uma maneira tanto simples, eu já assisti casamentos de pessoas que para entrar naquela roupa ficam sem comer o dia todo, né? Quer dizer, uma dieta excessiva, porque tem que se manter um tubo, né? Um tubinho, e acaba desmaiando na hora da cerimônia, né? Porque está sem alimento nenhum, fica no spa 3, 4 dias com uma restrição alimentar tão grande para poder aparecer, olha a aparência, né? Mas que aparência é essa, né? O que eu preciso mostrar para alguém? Eu preciso mostrar o quê? Então as pessoas vivem essa luta constante. Nós vamos fazer uma outra parada e vamos continuar no próximo encontro, fazer um apanhado geral e final para que a gente possa compreender. Estão abertas as questões que você pode mandar e aí nós vamos conversando. Até lá!